Então, quando a teimosia se diferencia da resiliência? Costumamos dizer que quando você vence, você é resiliente. Quando você perde, você é teimoso ou você está errado. É bem assim que funciona no nosso cérebro? Hoje, aqui no consultório, eu peguei uma situação de um paciente que está com bastante dificuldade de saber o quanto ele deve ainda envolver energia em uma transição. Todos nós estamos em transição, é fundamental para a nossa vida. Mas quando ele deixa de ser um cara resiliente para se tornar um cara teimoso, é muito delicado esse limiar, aonde transporta de uma situação saudável, resiliente, que nos faz prosperar, progredir, construir relações, o mundo, para uma situação de absoluta teimosia, rigidez, onde a gente não consegue se colocar no lugar do outro e travar. Então, quando você está sendo resiliente e quando você passou desse ponto e virou teimoso, o que é muito complicado é termos uma referência. Muitas vezes a referência pode ser o exemplo do outro, alguma situação paralela, alguma coisa que nós vivenciamos ou até algumas coisas que já estão consideradas pétreas, aquelas coisas que é senso comum. Todo mundo acredita que aquilo é a referência. Como, por exemplo, a água é úmida, molhada, ela é insípida, é inodora, todo mundo tem essa referência. Mas como ter referências no mundo que está em transformação, em transição? As referências são fundamentais, muitas vezes até para a estruturação da nossa personalidade, das nossas direções, para onde nós vamos e como nós vamos investir energia naquilo ou naquele outro, nesse projeto, nessa relação, nesse casamento, nesse modelo de funcionamento. O que a gente pode fazer para ter referência? Muitas referências são dadas pelas famílias, pelos pais, às vezes pelo Estado, pela comunidade, algumas referências são dadas pelos amigos. Mas como ter filtro e saber que essa referência é boa ou ruim? A gente nunca sabe. A grande verdade é que a gente precisa experimentar, se apoiar e confiar. E é isso que o nosso cérebro faz, ele tenta se confiar e se acomodar dentro de algum cenário que consiga ser egocintônico, que ele consiga ali sim mostrar que aquilo faz sentido. Às vezes ele pode errar, a maioria das vezes ele precisa seguir em frente e confiar. A gente acerta mais do que erra, mas a gente tem que seguir em frente. Eu costumo usar bastante como exemplo e uma referência para que as pessoas consigam seguir em frente, especialmente pessoas que perderam os pais, não confiam na namorada, não confiam no sócio, no parceiro. Eu costumo usar o modelo do totem. Cada um tem um totem. É um lugar comum, é um lugar muito confortável de experiências positivas. Geralmente alguma coisa que já foi vivenciada pela sua cabeça em que você possa confiar plenamente. Eu tenho um totem. Um totem importante da minha vida foi quando eu queria muito uma bicicleta pro Dia das Crianças. Muito criança ainda. E eu não conseguiria ter aquela bicicleta e os meus pais não tinham como me dar aquela bicicleta naquele momento e daquela forma, pelos valores que nós tínhamos. Eu me inscrevi numa prova de bicicross na minha cidade. Mostrei isso para os meus pais e a gente movimentou muitos esforços e empenhos e eu finalmente ganhei a bicicleta a tempo de disputar aquela prova. Isso é um totem para mim que mostra como eu não desisti, como eu fui atrás e como eu consigo negociar. Até lá na infância eu conseguia fazer isso, mas apresentando soluções e caminhos para que isso aconteça. Ela é uma referência da forma como eu consigo fazer e pensar. Todos vocês têm uma referência, uma forma, uma experiência boa e uma experiência positiva, que em algum momento pode ser uma grande forma de você se alojar, se você conseguir se confortar. E quando você estiver inseguro, você pode voltar para suas referências e lembrar como é que o seu cérebro consegue funcionar, progredir, evoluir e melhorar. É assim que nós vamos construindo.
As referências, muitas vezes, depois que nós estamos adultos, elas não se dão mais pelas amostras, pelos exemplos e pelo que os outros podem nos falar, os pais, o governo, o Estado, a comunidade, os amigos. Muitas vezes nós mesmos temos que entrar dentro de nós, encontrarmos nossas referências. Nós vamos ter que ser referências e nós vamos ter que conseguir arcar com as consequências das decisões disso. Por isso essas referências são bem importantes, para que você não seja um teimoso, e sim um resiliente. Então, melhoraremos.